Aí Deus fez uma maravilha. Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que tenha domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam sobre toda a terra. Que lindo, né? Então, quando nós vemos assim, nós já sabemos que nós temos uma imagem, a imagem de Deus, a semelhança de Deus. E a gente começa a descobrir quem somos nós. E em Deus também Ele mandou ter domínio. E deu para o homem o domínio de cuidar das coisas. E Deus não deixou o homem, apesar de ser lindo e perfeito, né, só olhando para ele e se exaltando, né, só exaltando a sua beleza. Ele deu domínio. Então o homem tinha o que fazer. Ele tinha domínio sobre os animais. Quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, ele diz que o homem tinha que cuidar. Cuidar. Ele tinha que cuidar das coisas que Deus fez. No versículo 16, Deus disse assim: olha, você vai comer de toda a árvore que tem no meio do jardim. De tudo você pode comer. Mas tem uma árvore que está no meio do jardim que você não vai poder comer. É a árvore da ciência do bem e do mal. Está no versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis. O homem já sabia que não podia comer daquela árvore. Mas você sabe por quê? Porque Deus disse assim: lembra que Pedro disse que sois bons dispenseiros? A palavra dispenseiro aqui, ela entra como mordomo. O sinônimo de dispenseiro é mordomo. Então Deus disse assim: tu vai ser mordomo. Você vai cuidar de tudo, vai comer de tudo como se fosse seu, mas não é seu. Isso não é seu, mas você vai ter liberdade para comer de tudo. E para você lembrar que tudo não é seu, essa aqui você não come, essa é reservada para mim. Esse pouquinho aqui, esses 10% aqui está reservado, são meus. Esses demais aqui são seus. Come de tudo. Então Deus deu tudo para o homem. E hoje nós temos tudo, né? Observando, nós temos a nossa casa, o nosso trabalho, nós temos as nossas finanças, temos os nossos filhos, nós temos a nossa roupa, o nosso guarda-roupa, nós escolhemos o que queremos comer, o que queremos vestir, não é assim? Temos ou não temos liberdade? Tem. Tem. Nós temos liberdade. Você escolhe se quer falar com alguém, se não quer. Tem ou não tem liberdade? Tem. Nós temos liberdade. Deus deu essa liberdade para nós. Mas Ele disse lá no Éden que podia aproveitar de tudo. Mas tinha um pouquinho que não era dele. E então Deus nos deu recursos. E nesse recurso, Deus nos deu 4 T's que nós usamos na mordomia. Vamos essa igreja parqueada. Quais são os 4 T's da mordomia? Tempo. Talento. Não. Tesouro. Templo, né? E templo. Muito bem. Tempo, tesouro e talento. São os 4 T's. E onde que são esses T's da mordomia? O que ele explica sobre a mordomia? Primeiro, eu já tive aqui um spoiler bem bom quando ela falou do tempo. Ela falou exatamente, se eu tivesse combinado com ela, não tinha ficado tão perfeito. Que está em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1. Que ele vai dizer que tem tempo para tudo. O que é o tempo? Tem pessoas que têm um tempo longo, que vivem 90 anos, 100 anos. Tem outras pessoas que o tempo é médio, 60, 50, 40 anos. E tem pessoas que têm um tempo muito curto. Mas o tempo, ele nos ensina, dizem, segundo a sabedoria, o maior professor é o tempo. E a Bíblia diz que tem tempo para tudo. Em Eclesiastes 3, ele diz que tem tempo para cantar e tem tempo para... Tem tempo para sorrir. Tem tempo para falar. E tem tempo para manter-se calado. Tem tempo para nascer e tem tempo para morrer. Então tem tempo para tudo. E
do meu tempo. Muitas vezes a gente faz uma retrospectiva e a gente observa que nós temos errado a nossa conduta dentro do tempo. Mas se eu errei até ontem, até o momento em que eu estou fazendo a minha retrospectiva, então é tempo de mudar o meu comportamento e acertar dentro do tempo que ainda me resta. Eu não sei qual tempo que me resta, porque eu sei o tempo que passou, mas o tempo que virá eu não sei. Eu não sei se continuarei esse sermão. Eu não sei se viverei mais 10, 15, 20 anos. Sempre eu falei que eu queria viver 200 anos. Eu amo a vida, porque a vida é um presente que Deus nos deu. E nós temos que tratar as coisas que Deus nos deu com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, e fazer do meu dia o melhor dia de todos. Se nesse dia eu pude ajudar alguém, me ajuda. Às vezes a gente vê distorcida essa frase, esse é o meu melhor dia. Qual é o melhor dia? Então, quando nós lemos Salmos 90, verso 12, ele diz assim: ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio. À medida que nós vivemos, que nós envelhecemos, feliz aquele que envelhece, apesar que o idoso hoje está abandonado, desprezado, desrespeitado. Os nossos avós que eram para ser acalentados, acarinhados, muitos estão jogados no cantinho. A mesa não tem espaço. Quantos idosos, quando vão falar, os outros falam mais alto, eles ficam calados, eles reprimem a voz. E eles deveriam ser tratados com tanto respeito, porque muitos sem escolaridade, a faculdade da vida ensinou tanto que eles são capazes de dar nossas melhores aulas. Mas o tempo passa e dentro do tempo, muitas vezes, a gente se torna perdido. Mas a palavra de Deus diz: ensina-me a contar os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio. A sabedoria é maior do que essa que o homem pode ter. Mas dentro do tempo, vamos falar um pouco do talento. O que é uma pessoa talentosa, né? Já escutaram falar: eu tenho talento, eu sou capaz, eu sou melhor nessa função. Será que eu sou capaz mesmo? Será que o talento vem de mim? Será que eu tenho essa força? Vamos ver o que diz Êxodo 31, a partir do verso 1. E falou Deus a Moisés dizendo: eu escolhi, eu chamei pelo nome a Bezaleel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi do Espírito Santo, dotado de sabedoria, de entendimento, de ciência e todos os artifícios, para o lavramento de pedras, para engastes de madeira, para a obra em todo o labor. E eis que pus com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, e porém sabedoria no coração, que é sábio de coração, para executar toda a obra que eu ordenei. Pergunta-se: os talentos é nosso ou vem de Deus? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos que nós temos talento, que nós não somos o dono do tempo. E o que o talento aqui foi Deus que deu, observando que Deus disse para Moisés que tinha escolhido aquele homem. Ele escolheu a dedo. Deus olhou para o meio do povo de Israel e disse: eu vou escolher esse homem, porque ele tem um coração sábio. E Deus dotou aquele homem de sabedoria. Você observa quem era Bezaleel? Hoje na
lição nós vemos que quando Moisés levantava as mãos na guerra ali, dois homens seguravam as mãos dele. Um era Arão e o outro era Ur. Bezaleel era neto de Ur. Olha que lindo. Escolhia Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Deus escolhe. E ele diz: vestir o Espírito de Deus. Deus coloca o Espírito de Deus quando o coração é puro, é sábio. E ele dotou de sabedoria. Como é bom ter sabedoria, de ciência, de entendimento. Deus encheu esse homem de talento, de características lindas e maravilhosas. E ele não deixou ele só, porque tem função que você precisa de ajudante. Então ele escolheu lá o outro ajudante dele, a Oliabe, o filho de Esamar, da tribo de Dan. Aquele talento, ele encheu de talento. E aqueles homens trabalharam com ouro, com pedra, com prata, com bronze, com madeira. Se você continuar lendo o capítulo, aqueles homens fabricaram a Arca da Aliança. Eles fabricaram a pia, eles fabricaram o templo, eles fabricaram tudo. Foram os grandes engenheiros da época, os grandes arquitetos, só que por trás dele estava o dono da ciência, Deus. Então, quando nós vamos fazer algo, peça a Deus. Aqui temos pessoas muito talentosas, pessoas que limpam a igreja com talento, pessoas que fazem uma excelente comida, que limpam a casa, pessoas que têm talento para a educação, temos médicos, pessoas na saúde, pessoas no direito, talento. E o dom? Você já descobriu qual é o seu dom? Eu já descobri o meu. E é que eu posso ver pessoas com vários dons. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, ele diz que é administrar uns aos outros o dom que o recebeu, como bons dispenseiros onde forma a graça de Deus. O seu dom é para o louvor, é para a pregação, é para dar estudo bíblico. O seu dom já escolheu, porque é para a oração. Tem vários dons e tem pessoas com mais 2, 3, 4 dons. Mas Deus dá, não podemos esquecer que quando Jesus está falando lá na parábola dos talentos, ele diz que quando ele dá e a pessoa não executa até o que ele deu, ele tira e dá para quem exerce a função. Então vamos pedir a Deus que nos encha de dom, de talento, que possamos ser pessoas talentosas dentro desse tempo que Deus nos tem. O outro tempo é o templo. E quando nós paramos para ver o templo e nós descobrimos o que é o verdadeiro templo, nós nos surpreendemos. Então nós passamos a saber que nós somos uma igreja física. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Ela diz assim: não sabeis que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós mesmos? Se alguém destruir o meu templo, eu o destruirei. Segue, Senhor. Então, o que é o templo do Espírito Santo? Somos nós. Cada um de nós é o templo do Espírito Santo. E nesse tempo, nós precisamos pedir que nos dê o fruto do Espírito Santo que está em nós. Amor, quais são o fruto? Às vezes a gente fala os frutos, não é os frutos, é o fruto. E esse fruto, ele tem as suas características, que é amor, o que mais? Alegria, mansidão, paz, domínio próprio, benignidade, bondade, né? Então, nós para termos um templo, para nós deixar que o templo se encha de amor,
uns pelos outros. 1 Pedro capítulo 4, verso 8, ele diz que o amor encobre uma multidão de pecados. E nós somos pecadores, não somos? Já nascemos percebidos, então nós somos pecadores, nós precisamos pedir a Deus que nos purifique do pecado. E o principal antídoto é o amor. Amor uns com os outros. Cuidar, alimentar. Alegria. Tem pessoas que você olha para ela e já sente alegria nela. Mas se você fala assim, essa pessoa não tem dificuldade, né? Não tem luta. É porque quando você está em Cristo, a luta é só um motivo para você ficar mais rígido. Você não precisa ficar chorando nem murmurando. O choro vem com certeza. Muitas vezes nós precisamos chorar para lavar a alma. Mas quando você tem o fruto do Espírito Santo, mesmo se chorando, como diz o Salmos 23, no vale da sombra da morte, você ainda está alegre. A alegria, ela nos satisfaz. Uma pessoa alegre e simpática, ela abre portas. Uma pessoa chata, mal-humorada, ela fecha portas. Então tem um dom da alegria. E a paz, essa é a nossa luta, né? Mas se você andar nos caminhos de Deus, mesmo com toda a turbulência, você tem paz. Você fala, eu não me misturo, fecha essa porta agora. Como pode alguém contaminar o templo do Espírito Santo? Que a palavra de Deus diz, se tu destruires o meu templo, eu te destruirei. Primeiro ponto, a gente já pensa na comida, né? Você tem que comer certo, mas tem que comer mesmo direito. Mas também você excluindo, alguém destrói o corpo com outras coisas ali na comida. Por quê? Veja bem, gente. Quando nós pensamos maus, desejamos mal para o outro, quando mentimos, quando roubamos, quando traímos, quando adulteramos, quando falamos palavrão, que feio, que você fala palavrão o tempo todo. Então o templo fica poluído e o Espírito Santo não pode entrar. E quando ele bate a porta e não pode entrar, entra outro ser, né? Então nosso templo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso é algo que precisa ser cuidado, regado, lavado, higienizado. Mas às vezes a gente pensa que nós lavamos nosso corpo com água. Não, não é com água, não. É com as nossas ações, é com o nosso pensamento. É quando troca o sábio pelo sabido. Então vamos usar o sábio. Para que eu possa atingir sabedoria ao longo da vida. Eu cuido do espírito do meu corpo quando eu cuido, tomo banho de sol, quando eu durmo bem, quando eu faço a caridade, quando eu venho no templo, quando eu fortaleço a minha fé. E tem um outro tempo. Qual é o último tempo que nós vamos falar? Os tesouros. Qual o seu maior tesouro aqui na terra? Eu digo que o meu maior tesouro hoje é a minha filha. A minha filha já sabe que é o maior tesouro que eu tenho na minha vida. E é lindo, mas Deus nos dá os tesouros aqui. Quando eu leio Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, Deus dá uma receita para que eu tenha mais tesouros. Ele diz assim: levai as primícias, o meu dízimo, devolvei de tudo a 10ª parte, de tudo que você tem. E eu encherei, abrirei as janelas do céu, encherei esses bens. Não é que a gente pregue a doutrina das prosperidades, não. Mas quem não quer coisas boas, me responde. Quem não quer ter uma comida gostosa? Quem não quer um bom carro, uma boa casa?
por quê? Porque eu não sei o que a igreja vai fazer. Eu não sei o que o pastor vai fazer. O que os administradores vão fazer. E aí eu digo para vocês o seguinte: o que diz Eclesiastes 3:10? Ele diz assim: você vai prestar conta de tudo que fez aqui na terra, das obras boas e das obras más, até mesmo daquela obra oculta que ninguém soube, que até você, quando vê o pensamento, você praticou ele. Ninguém descobriu, só você. Até aquela você prestou contas. Então deixa para cada um prestar contas com Deus. Faz a sua parte. Nós fazemos a nossa parte e o outro que faça a dele, porque nós não podemos cuidar da vida de ninguém. Cuidar da nossa vida, gente, é difícil, né? Quanto mais do outro. E caráter é algo individual. E às vezes a gente não entrega, não devolve, não entrega as coisas de Deus, os 10% de Deus, porque nós questionamos o que é feito com esse dinheiro. É ou não é verdade, igreja? Digo isso porque eu demorei muito, eu relutei muito para devolver meus 10%, porque eu entendia que era meu. Eu ficava dizendo, mas tal pessoa usa assim, mexe assim, mas um dia eu compreendi que o que eu tenho não é meu. E aí, quando eu leio lá em Malaquias capítulo 3, olha, nós estamos lendo bastante capítulo 3, né? Quando eu leio Malaquias capítulo 3, o verso 8, ele diz assim: roubará o homem a Deus? Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês. Rouba-nos dízimos e mais ofertas. Então, quando eu não devolvo os 10%, eu estou roubando a Deus. Você lê Malaquias 3, verso 10, ele diz aqui: onde que você vai levar os seus 10%? Aonde, igreja? Levará na casa do tesouro. E aí ele continua afirmando que ele disse para o provérbio: eu abrirei as janelas do céu e encher os seus celeiros. Vocês podem observar que os dizimistas, eles estão sempre dentro de um contexto onde ele não está passando fome. Ele diz, Jesus diz, que o justo não mendigará o pão. Quando ele fala de pão, ele fala de muitas coisas. Ele fala da casa, ele fala do transporte, ele fala das vestes. Então eu não preciso ficar com medo de devolver. Sabe por quê? Porque não é nosso. E eu tenho que devolver ao dono, que é do dono. Ele disse que eu fico com 90%, ele só quer 10%. Porque esse 10%, a missão precisa ser levada. Se as pessoas não tiverem a capacidade de entender, se eu não tiver essa capacidade de entender, eu preciso ler mais as escrituras. Porque às vezes a palavra do irmão não me convenceu. O entendimento ainda não chegou até a mim. Então nós temos que nos colocarmos como aprendizes. E também nós não podemos julgar o outro porque ainda não devolveu, porque ele ainda não entendeu. E ele precisa ouvir mais pregações sobre esse assunto. Ele precisa ler mais a Bíblia sobre esse assunto e entender que não vai fazer falta. Eu olho para mim e digo assim: Deus, eu me deu tanta coisa. Eu nem fiz tanto esforço, mas Deus tem me dado tanto a cada dia, eu só tenho gratidão. Às vezes a gente pensa que tudo é meu. E a igreja, ela necessita, esse templo, ele necessita dos dízimos das ofertas para poder a missão seguir. E além do mais, mesmo que eu não devolvesse, que não tivesse missão nenhuma, os 10%, ele é um lembrete que Deus fez todas as coisas. É o memorial da criação. Portanto, eu preciso devolver esses 10%, porque o que Deus fez, ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As ofertas é necessário, porque
O dízimo é santo, mas as ofertas elas são santíssimas. As ofertas, elas representam o próprio Cristo esmagado na cruz. E Ele morreu por cada um de nós. Se Jesus não tivesse morrido por nós, que estávamos condenados à morte eterna, não teríamos mais vida. O mundo já teria virado pó há muito tempo, porque quando o diabo, Satanás, ele caiu do céu, ele caiu com raiva. Ele veio para destruir-nos. Ele conseguiu enganar os nossos primeiros pais, que estavam lá no Éden. Ele conseguiu, ele não enganou Eva, dizendo assim: Eva, vem cá, prova dessa fruta que ela é boa. Não, ela disse assim, quando você lê Gênesis 3, ele diz assim: é verdade que Deus disse que não pode comer de nenhuma fruta do jardim? Aí Eva, não. Olha o problema da Eva, foi dar crédito, foi conversar. Muitas vezes não precisa conversar com o desconhecido, não. A Eva diz: não, podemos comer de toda fruta, nós só não podemos comer dessa aqui, da ciência do bem e do mal. E Eva estava de olho na fruta, uma fruta linda, cheirosa. Ela entendeu que a fruta dava sabedoria. Ela falou: não, dessa vez ela fez como assim, ó. Não vai morrer, não. Tá vendo como é que o inimigo vem? Ele diz só assim: você só vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Quem que não quer conhecer tudo, né? E ela, curiosa, conheceu o mal, hein? Ela nem se ligou no mal. Ela só ficou pensando: deve ser boa. Não morre, não. Ela pegou a fruta apetitosa, mordeu. Não morreu. Foi lá e deu um pobre do marido: comi, não morri. Aí eles desacreditaram de Deus. Desacreditaram de Deus. Aí a dona falou: tu não morreu, eu também não vou morrer, né? Dá entendimento? Comeu a fruta, quando percebeu, a roupa, a veste celestial, branquíssima, sumiu, a pureza sumiu e eles perceberam que estavam sem Deus. Mas isso é outro assunto. E aí, Jesus, ele, para salvar da morte eterna, ele fez um plano de salvação e morreu na cruz por cada um de nós. É por isso que as ofertas, elas precisam ser dadas, que representam esse amor. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. É com esse pensamento. Salmos 24, verso 1, ele diz assim: do Senhor é a terra e sua plenitude, e o mundo e tudo que nele habita. De quem é a terra? É do Senhor. E você que está sentado aqui nessa igreja hoje, vocês são de quem? E os seus filhos são de quem? Se habita nessa terra, a sua roupa é de quem? A sua casa? O seu salário? E por que eu estou dizendo? Por que eu estou retendo o que é de Deus para mim? Ele disse que eu posso ficar com 90. Então os outros 10 não são meus, é de Deus. Então se eu sou de Deus, o meu louvor também é de Deus. A minha gratidão é para Deus. As minhas ofertas são para Deus. E aí eu faço ofertas de louvor, faço ofertas de oração, faço ofertas de gratidão. Eu ajudo. E tem pessoas que falam assim: não, mas eu já dei, eu fui ali no vizinho, já ajudei, estava precisando, já foi minha oferta. Não. Ali é amor ao próximo. Lembra do bom samaritano? O amor ao próximo. Então, a minha oferta, porque essa igreja, ela precisa também pagar água, luz, internet, abrir as janelas, ela precisa de produto para limpar o chão, porque a gente, quando chega na igreja, a gente vai um sorrindo,
mas alguém ligou. Hoje eu observei o talento do irmão que estava na recepção. Que talento, hein, irmão? Recepção boa, alegre, sorrindo, feliz. Deus abençoe você ricamente, irmão, de vez. Os nossos talentos, eles têm que vir assim, ó. O coração dele. Então, com esse pensamento, vamos cantar um louvor de gratidão a Deus. Nós vamos cantar de pé, para que nós nos fortaleça a nossa fé, o nosso entendimento, para que nós possamos ficar mais perto